E estamos vivendo uma era de desafios importantes. Nosso sistema alimentar global enfrenta tensões nunca vistas antes, desde crise climática, crescimento populacional e cadeias de suprimentos defeituosas. Mas esses choques em nosso sistema podem ser um estímulo para mudanças positivas? Isso aqui é tão incrível. Eu estou numa jornada para ver com meus próprios olhos como agricultores, cientistas e pessoas criativas estão reimaginando radicalmente como cultivamos nossos alimentos e os produzimos. Parece que estamos numa estação espacial e uma alface super perfeita apareceu magicamente do céu. É uma busca para entender os maiores desafios que a humanidade enfrenta. Temos que acordar. Temos que alimentar o mundo. Esse é um grande trabalho. Criando um novo, melhor futuro alimentar. Seguindo a comida. O futuro alimentar perfeito. O sistema alimentar mundial é enorme, complexo e em muitos aspectos notável. Mas está longe de ser perfeito. Embora a gente produza mais alimentos do que nunca, há desigualdades na distribuição, disparidades na qualidade e o impacto em nosso meio ambiente e clima. Mas agora, poderia ser o momento perfeito para repensar como nós nos alimentamos? Estamos enfrentando um mundo totalmente novo, com desafios e oportunidades totalmente diferentes. Então, se pudéssemos projetar o nosso futuro alimentar perfeito, nossa utopia alimentar, como seria e o que seria necessário para criá-lo? Eu quero descobrir fazendo uma série de perguntas ousadas, complexas e otimistas. Todos os alimentos podem ser amigos do clima e do meio ambiente? Podemos ter comida em abundância, apesar do desafio do crescimento populacional? Todos os alimentos podem ser nutritivos e saborosos? Podemos ter alimentos frescos em qualquer época do ano, onde quer que estejamos? E alimentos saudáveis e de boa qualidade podem estar disponíveis para todos em todas as sociedades? Primeiro, eu quero começar mostrando onde estamos agora. Chiara, está você, tudo bem? Olá, tudo e você? Chiara Secchini é uma das empreendedoras sociais de até 30 anos da Forbes e é CEO e cofundadora da Future Food Americas. Eu queria começar perguntando o que aconteceu com o nosso sistema alimentar nos últimos anos. Bom, acho que é a primeira vez que nós estamos lidando com 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Então, o que acontece é que estamos tentando alimentar todos nós, tentamos entender como usar todos os recursos que temos para fazer isso, e eu diria que fizemos um trabalho mediano, podíamos ter feito melhor, e agora estamos lidando muito com alguns paradoxos. E quando eu falo em paradoxos, são obesidade versus fome, perda e desperdício de alimentos e a falta de um procedimento responsável para tratar a nossa terra. E esses são os principais desafios aos quais estamos presos e tentando resolver. Tá, agora é hora de repensar nosso sistema alimentar. E se sim, por quê? Acho que sim, porque há algumas coisas se alinhando no momento. Em primeiro lugar, estamos vendo as mudanças climáticas de forma tangível, e isso se tornou um tema cada vez mais atual e mais popular em diferentes veículos. A Agenda ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem a ONU junto com outras instituições e países trabalhando nesse objetivo e nessa agenda. Então isso é enorme e tem novas gerações que vemos se preocupando com esse assunto. Então eu acho que todos esses elementos diferentes juntos no mesmo momento exato da vida é um grande sinal para fazermos alguma coisa agora. Acho que a tecnologia moderna pode ajudar, então precisamos usá-la e aproveitá-la para resolver esses problemas. A primeira pergunta sobre como criar um futuro alimentar perfeito é bem complexa. Todos os alimentos podem ser amigos do clima e do meio ambiente? Na fazenda Lodington, na Inglaterra,
O agricultor da quinta geração, James Smith, está testando formas de cultivo em escala comercial, mas de um jeito que cure o solo e retire carbono da atmosfera. Há quanto tempo a sua família cultiva aqui? Começou com o meu tataravô lá em 1882, o Fred Smith. Ele comprou essa fazenda e estamos aqui desde então. Com esse negócio herdado, você sente que tem uma pressão a mais? Tem uma certa pressão, sim. Tipo, nós temos sorte de sermos os guardiões da terra por aqui, mas tem uma certa pressão, porque a agricultura é difícil. E eu não quero ser a geração que estraga tudo. Então esse é o meu desafio. E quando a sua família começou com isso, a fazenda era bem diferente em muitos aspectos. Esta é uma verdadeira invenção moderna. Sim, aqui é onde estamos hoje em termos de produção de maçã e de pera com essa agricultura intensiva. Pois é, e quando eu comecei, nós tínhamos pomares com aproximadamente 500 árvores por hectare. Aqui, sem querer ser muito específico, tem 3.848 árvores por hectare. Foi um salto enorme, hein? Um salto enorme. O Jamie está tentando combinar essas técnicas intensivas, só que com um novo toque. Olha isso! Parece que eu tô num safari de frutas. A grama é quase tão alta quanto as árvores. O que está acontecendo aqui? Nós plantamos uma safra de cobertura de 17 espécies no pomar. Isso tudo depois que plantamos as árvores. Essa é uma estrutura de gramíneas, trevos, de todos os tipos de coisas que ajudam no ciclo de nutrientes no pomar. Então, essa área de terra não é uma plantação existente que você adaptou cultivando essas gramíneas? Não. As árvores e as gramíneas foram plantadas ao mesmo tempo e foi tudo intencional? Isso, e eu tô aqui tentando achar o equilíbrio entre um pomar moderno intensivo e um cultivado regenerativamente. Essas árvores estão vivendo nesse tipo de ecossistema, em vez de voltarem para aquele ambiente de grama e árvores que estão sempre limpinhas. E as árvores crescem bem. Nós analisamos as árvores a cada 2 semanas na temporada de crescimento para checar o equilíbrio mineral delas, porque aí a gente tem uma base de monitoramento para mantê-las bem e saudáveis. É um híbrido fascinante. Para ver o efeito que esse tipo de safra de cobertura tem no solo, vamos a um campo que James está preparando para enriquecer a qualidade do solo e, por meio da fotossíntese, extrair o carbono da atmosfera para o solo. Tá pronto? Olha isso! É incrível como eles são altos. A ideia é tentar começar a reconstruir as funções do solo para que o que fizermos depois nesse campo, o solo esteja funcionando a todo vapor. Nós vamos olhar o solo? Sim, se conseguirmos achá-lo. Com certeza. Olha isso, você tem 1 metro, pelo menos, de todo esse material por onde o carbono pode passar, não é? Isso. Se quisermos tirar mais carbono da atmosfera e colocá-lo no solo, temos que fazer desse jeito. Tem que ter essa textura esponjosa e quebradiça, que é Exato. boa para as plantas crescerem. Se esse fosse um solo ruim, seria completamente uma almofada compactada. Olha só, ontem à noite choveu e a terra ainda está quebradiça. E também leve, olha só. O mais importante para mim é investir no solo para garantir que tenhamos um futuro melhor. É possível ser sustentável e lucrativo? Isso não se trata só de ganhar dinheiro, de ter a vida ganha. Entende? Essa aqui é uma fazenda comercial, mas eu realmente acredito que podemos ter tudo isso. E nós podemos crescer de um jeito muito melhor. Podemos ter os produtos verdadeiramente ecológicos, que são cultivados de um jeito que é melhor para as pessoas que trabalham para mim, melhor para as pessoas que comem. É um cenário que todos ganham. Como agricultor da quinta geração, James tem grandes desafios para enfrentar. Mas ele está pegando todo esse conhecimento que foi passado dos seus ancestrais e combinando com o conhecimento do século XXI para enfrentar os desafios atuais. E ele não está sozinho. Agricultores do mundo todo estão tentando coisas novas para reduzir ou reverter o impacto da agricultura no meio ambiente e também no clima. Pode parecer uma questão muito complexa. Todos os ingredientes no futuro poderiam ser produzidos de forma ambientalmente amigável? Mas há uma resposta incrivelmente simples para isso. E é a seguinte: com as atuais previsões da população global, com certeza terá que ser assim. E vamos à minha próxima pergunta. Podemos ter comida em abundância apesar do desafio do crescimento populacional? Em 2050, espera-se que haja mais 2 bilhões de pessoas no planeta, um total de quase 10 bilhões de bocas para alimentar. Mas a agricultura já usa cerca de metade de todas as terras habitáveis do planeta. Então, nós precisaremos cultivar mais com menos.
Como um dos maiores produtores agrícolas do mundo, o Brasil está adotando cada vez mais a agricultura digital como solução. Se você for ao Brasil hoje, o que você vai ver é uma revolução. Nas lavouras em fileiras, por exemplo, temos visto áreas com agricultura digital mais do que triplicar a cada ano. No Brasil, muitas culturas você não administra mais sem agricultura digital. A ideia é simples: fazer mais com menos. A empresa brasileira Solinfitec chegou ao ponto de combinar coleta de dados com inteligência artificial para criar uma assistente agrícola virtual chamada Alice. Olá, como posso ajudá-lo? Oi, Alice. Quais operações foram feitas no mês passado? Operação pós-aplicação de spray no milho 122. Algumas pessoas comparam a Alice com a Siri ou a Alexa. Preferimos pensar na Alice como sua cientista de dados pessoal. Como foi a colheita no mês passado? A distribuição da área de trabalho foi a colheita de sementes de milho 1.842,89 hectares. A ideia é que os dados agrícolas, meteorológicos e de mercado possam ser analisados e oferecer sugestões ao agricultor. Assim, eles podem ser mais precisos e eficientes do que nunca. Com os desafios que temos para 2050, não podemos deixar de usar fertilizantes, defensivos agrícolas e o solo da forma mais eficiente possível. Então estamos usando os dados para entender melhor a agricultura e entender melhor como podemos aumentar os rendimentos usando menos. Alguns especialistas afirmam que os dados digitais e a IA podem oferecer agricultura tão eficiente que a terra, uma vez reservada para a agricultura, pode ser liberada de volta à natureza. Mas um futuro alimentar utópico não se trata apenas de quantidade. A seguir, eu vou querer saber se é possível termos qualidade e equidade. Uma alimentação saudável é um direito humano e não é um produto de luxo. Estou fazendo uma série de perguntas complexas para saber se é possível termos um futuro alimentar utópico, um futuro alimentar dos sonhos. Vi exemplos do que os agricultores estão fazendo para cultivar alimentos de maneira ecológica e protegendo o meio ambiente. Se quisermos tirar mais carbono da atmosfera, temos que fazer assim. E como a agricultura digital pode ajudar a fornecer alimentos em abundância para uma população em crescimento. A ideia é bem simples: fazer mais com menos. Agora eu quero descobrir se é possível todos os alimentos serem nutritivos e saborosos. Oi, Tom, tudo bem? Tudo, prazer em conhecê-lo, James. O Dr. Tom Adams e uma equipe da Carolina do Norte estão usando a edição genética para resolver o problema de que as pessoas tendem a fazer suas escolhas alimentares primeiro com base no sabor e depois na saúde. Então não importa quais nutrientes uma plantação tem se ninguém vai comê-la. É uma barreira muito importante que precisamos transpor. É exatamente isso. Olhando para a salada verde, o negócio de folhas verdes, vimos que existe esse desejo de as pessoas comerem folhas verdes mais nutritivas. Mas elas tendem a comer as menos nutritivas. Elas falam que precisam comer couve, mas a quantidade de couve consumida em saladas frescas é bem pouca. E uma das coisas que vimos é que a relação com a couve é a grande família chamada Brassica. É tão nutritiva quanto a couve, mas na verdade elas têm uma estrutura de folha mais parecida com uma alface. O problema delas é que o gosto não é muito bom, a menos que você goste de saladas com sabor de raiz forte. Então o que vimos foi a oportunidade de remover essa pungência. É uma reação bioquímica relativamente simples, assim poderemos levar uma nova categoria de saladas para o mercado. Tom e sua equipe da Pairwise estão usando uma tecnologia de edição de genes chamada SRI-SPR para desenvolver ingredientes ricos em nutrientes que são mais atraentes e convenientes para os consumidores, portanto, mais propensos a entrarem em nossos carrinhos de compras. Usando o poder da tecnologia, o Tom me mostrou os bastidores de alguns de seus projetos mais recentes. Bem-vindo à nossa estufa. É aqui que cultivamos várias safras diferentes. Dá para ver que temos milho, também estamos trabalhando nessas safras tradicionais, assim como pequenos frutos e muitas variedades diferentes de mostarda. E não é só o sabor que eles estão tentando alterar. Dá para ver algumas
belas folhas dessa frutinha. Elas têm uma grande variedade de sabores. Esta é uma variedade que tem espinhos e é uma das coisas que queremos remover. Isso é um problema para a mão de obra e essas coisas. E as pessoas têm que ir muito mais devagar com a colheita e às vezes se cortam nos espinhos. Então, gostaríamos de removê-los. Eu vou te mostrar aqui uma variedade que não tem espinhos nenhum. Esta é uma variedade natural. Sim. E já identificamos o fruto delas. Estamos fazendo o mesmo com a variedade que tem um sabor melhor. Só que a edição de genes não está isenta de críticas e seu uso fora do laboratório é proibido em algumas partes do mundo. Mas seus defensores apontam como vantagens a velocidade e a precisão em relação às técnicas tradicionais de reprodução. Então essa não é uma reprodução convencional, não é uma mudança convencional onde você corta e cola os genes em diferentes barreiras de espécies. E em alguns casos você está ligando e desligando genes dentro da mesma planta. O que fazemos com a edição genética é apenas escolher aquele que é quase exatamente igual ao que queremos. E a gente basicamente corrige alguma coisa como um criador. A próxima pergunta sobre o futuro alimentar perfeito da minha lista é: podemos ter alimentos frescos em qualquer época do ano, onde quer que estejamos? Historicamente, cultivamos safras em áreas geográficas que melhor atendem às suas necessidades. Mas nos últimos anos, a agricultura indoor teve um crescimento enorme. Uau! Nesta fazenda, em 22 hectares de terra, são produzidos 2 milhões de quilos de tomates a cada ano. E nenhuma dessas plantas está no chão. Elas não crescem no solo, como as safras normalmente são cultivadas, mas nesses grandes sacos, cheios deste composto inerte. É basicamente casca de coco que foi picada e que não tem água nem nutrientes, e tudo o que a planta precisa para sobreviver vem por essa linha de gotejamento, uma espécie de intravenosa de toda a água e nutrientes que ela precisa. Mas eles estão testando um sistema desenvolvido pela empresa espanhola NGS, que elimina completamente o meio de cultivo. Guilherme? Oi, James. Como é que tá? Eu tô bem. Então, à primeira vista, parece muito com um sistema tradicional, tipo, as plantas são um pouco menores porque são mais jovens. O que tem de diferente nisso? Tem razão. Parece semelhante, mas é completamente diferente. E a primeira coisa que podemos ver é essa calha de plástico, tá? Com diferentes camadas por dentro. Nós temos as plantas, veja só os tomateiros aqui. Então não tem solo nenhum aí? Não tem solo. São só Está as completamente raízes limpo. mesmo? Correto. As raízes das plantas crescem diretamente na água, e essa água está constantemente fluindo e recirculando. É um sistema de recirculação fechado. Isso quer dizer que estamos irrigando por gravidade, tá bom? E depois coletamos a água e reutilizamos ela Certo. de novo. Entendi. E na verdade, com isso, apenas com isso, nós temos uma economia de água de 50% a 75% aqui. 75% é incrível. É muito, é. E não é só a água, mas é claro, usamos ou injetamos fertilizantes e todos os produtos químicos que usamos aqui na água. Isso quer dizer que também economizamos fertilizantes. Outra coisa boa é que não usamos nada de agrotóxicos. Os agrotóxicos são usados principalmente para prevenir doenças no solo. E não temos solo nenhum aqui, então nós não precisamos deles. Mas também estamos fazendo outra coisa. Estamos duplicando todo o sistema que você viu. As plantas E ficam mais aqui- perto umas das outras e vocês conseguem mais Correto. safras do mesmo tipo de planta. Exato, o dobro. O sistema pode ser usado para saladas e frutas, e prova que alimentos frescos ricos em micronutrientes podem ser cultivados densamente, em escala e em lugares que normalmente não seriam cultiváveis. E principalmente por serem cultivados em ambientes fechados, o ambiente é controlável, o que significa que as safras são cultivadas e colhidas durante o ano todo. Olha, à primeira vista, quando você olha para os sistemas agrícolas modernos e intensivos como este, eles podem parecer muito distantes daquela ideia bucólica e quase romântica de como gostamos que nossos alimentos sejam produzidos. Mas se realmente nos importamos com o meio ambiente, também devemos nos preocupar com as evidências, e esses sistemas melhoram o uso da terra, reduzindo o uso da água, reduzindo fertilizantes e também a poluição. E a melhor coisa sobre isso é que essa mesma tecnologia poderia ser empregada em todo o mundo em climas muito mais severos do que este, nos permitindo produzir alimentos em abundância em áreas onde nada mais cresce. Eu devo dizer que é um sinal muito animador do que está por vir.
E agora, a minha última pergunta. Alimentos saudáveis e de boa qualidade podem estar disponíveis para todos em todas as sociedades? Parece que esta pergunta é menos sobre tecnologia e mais sobre atitude. Foi relatado que só nos Estados Unidos, 19 milhões de pessoas vivem em áreas chamadas desertos alimentares, onde dependem de fast foods baratos e lojas de conveniência para se alimentar. O resultado são problemas de saúde generalizados e questões sociais mais amplas. Muitas pessoas vivem em bairros onde há pouca comida fresca e saudável, também conhecidos como desertos alimentares. Mas isso não significa que essas pessoas não querem alimentos saudáveis e acessíveis. Uma alimentação saudável é um direito humano e não é um produto de luxo. Em Los Angeles, a Every Table tem como alvo tanto os desertos alimentares quanto as áreas ricas com uma versão radical do fast food. Sabemos que acessível significa coisas diferentes para diferentes comunidades. Por isso, precificamos nosso cardápio de acordo com a renda média do bairro. Então, em diversos lugares, você encontrará exatamente o mesmo cardápio. Mas, em bairros de baixa renda, as refeições são de 3 a 5 dólares mais baratas, para que seja acessível. Eles acreditam que podem fornecer uma versão de fast food que é nutritiva, fresca, feita do zero e acessível para comunidades de baixa renda. Trabalhamos diretamente com agricultores e fornecedores para trazer os melhores ingredientes locais, frescos, e assim mantemos nossos custos baixos para que possamos oferecer um cardápio acessível a todos os nossos clientes. Levamos os alimentos para a comunidade por meio de nossas lojas, nossas máquinas de venda, entrega em domicílio e parcerias com grupos comunitários. Prevemos no futuro um sistema alimentar e uma sociedade onde todos tenham acesso a alimentos nutritivos e saudáveis. É brilhante ver alguém tentando combater as desigualdades em nosso sistema alimentar. Mas é um trabalho enorme e exige uma mudança radical nas atitudes sociais. No entanto, o fato das pessoas buscarem soluções é um começo positivo. Para mim, não foi só reconfortante, mas, sinceramente, também foi inspirador saber que o futuro alimentar é uma civilização onde a comida estará disponível para todos. Ela será nutritiva, segura, acessível, produzida de forma sustentável. Isso, pelo menos em teoria, é totalmente possível. E cientistas e agricultores já estão trabalhando nas ferramentas de que precisamos para que isso aconteça. Tudo o que precisamos fazer como sociedade é ter a vontade de ver isso acontecer.